Olá, um bom fim de tarde, um excelente começo de noite a você que nos acompanha aqui pela TV Câmara Barretos. Você tem imagens ao vivo do plenário Rui Menezes aqui no centro de Barretos, onde daqui a pouco começa mais uma audiência pública. A audiência pública de hoje é para demonstração e avaliação por parte do Poder Executivo, ou seja, da Prefeitura, das metas fiscais relativas ao primeiro quadrimestre do exercício de 2014. Ou seja, tudo aquilo que foi arrecadado e gasto pela Prefeitura nos meses de janeiro a abril deste ano, em cada área do município, como saúde, educação, previdência e outros. E os dados são feitos através de tabelas, de dados e números expostos aqui pelo consultor Adilson Maia, que está aqui ao meu lado. Adilson, muito boa noite mais uma vez, obrigado pela sua participação. Vamos ser um pouco didático hoje, Adilson. Eu vou perguntar para você, que muita gente que está nos acompanhando em casa, às vezes não entende o que significa esse termo metas fiscais. Parece um pouco difícil de entender, né? O que significa metas fiscais na prática? Muito boa noite. Boa noite. Bem, metas fiscais é um objetivo definido pela administração. Toda a receita, toda a despesa pública passa por planejamentos, né? Passa pela lei orçamentária, pelas diretrizes orçamentárias. E quando nós estamos elaborando essas peças orçamentárias, quando nós estamos planejando as receitas e os gastos do poder público, então, neste planejamento nós definimos algumas metas a serem atingidas. Então nós definimos qual o valor da receita a ser atingida, qual o resultado, comparando receita com despesa, qual o resultado em termos de superávit ou de déficit que se vai atingir. A gente planeja, né, qual vai ser o montante da dívida, quer dizer, o valor que vai ser reduzido a dívida. Então você cria um planejamento, cria uma expectativa de resultado quando você está planejando, e nesse momento, que é o momento da audiência, da execução, quando a receita, a despesa já aconteceu, a gente vem dizer se aquilo que foi inicialmente planejado quando se fez as diretrizes orçamentárias, se ocorreu ou não. Se ocorreu além do planejado, se ocorreu aquém do planejado. Então é essa avaliação que nós fazemos hoje. É óbvio que a meta fiscal ela é cumprida no final do exercício, depois de transcorrido 3 quadrimestres, né? Mas hoje, né, pelo aquilo que a gente vai apresentar, já é possível verificar se nós vamos ou não vamos atingir as metas no final do exercício. Adilson, uma outra dúvida também as pessoas podem ter em casa, acredito que a maioria também não saiba, como que é definido, o que será distribuído, será aplicado em cada área do município? Por exemplo, vão ser aplicados tantos milhões na saúde, tantos milhões na educação, como que é feito esse estudo? É por base de leis? Tem como você explicar isso também pra gente? Sim. Basicamente são 3 itens que nós temos que respeitar quando se vai fazer o orçamento, e são itens que já estão previstos na Constituição. Então, quando nós fazemos o orçamento, nós temos que separar da receita própria 25% para a educação, temos que separar 15% para a saúde, né? São gastos mínimos que nós temos que obedecer. Por outro lado, a Constituição e a Lei de Responsabilidade Fiscal nos dá alguns índices máximos. Então, nós temos um limite máximo para gastar com foro de pessoal. Então, basicamente, em termos de limite, nós temos que controlar o gasto com o ensino, com a saúde, e um teto máximo para despesas com o pessoal, que esses itens estão definidos na legislação, Constituição, Lei de Responsabilidade Fiscal. E onde é que nós vamos assegurar esses recursos? É quando nós elaboramos o orçamento anual. Então, quando nós elaboramos o orçamento anual, nós garantimos 25% para o ensino, 15% para a saúde e até um limite máximo de 54% para a despesa com o pessoal. Adilson, e para a audiência de hoje, dos meses de janeiro a abril deste ano, a Prefeitura cumpriu as metas estabelecidas? Bem, a avaliação das metas ela é anual, então nós só conseguimos ter uma avaliação definitiva no encerramento de cada exercício. Hoje nós estamos apresentando aquilo que foi investido, que foi executado num primeiro quadrimestre, ou seja, 1/3 da meta, né? No primeiro quadrimestre nós temos algumas variáveis onde nós temos a maior parte de receita e também os maiores investimentos, porque se licita, se contrata no início do exercício. Então, as metas, a execução que nós vamos demonstrar hoje demonstra, vocês vão verificar que a execução foi bastante equilibrada no primeiro quadrimestre em termos de receita e despesa, né? Então, o que indica que nós iremos atingir a nossa meta anual no encerramento do exercício de 2014.
Edilson, muito obrigado pela sua participação. Lembrando também a você que nos acompanha que esse tipo de audiência atende a uma lei complementar federal número 101, de 4 de maio de 2000, conhecida como Lei de Responsabilidade Fiscal. Essa lei determina que todos os dados referentes às finanças e à gestão fiscal do município sejam divulgadas e discutidas com a população a cada 4 meses, quadrimestre, por meio de audiência pública. Os detalhes dessa audiência você acompanha lá no site da Câmara, que é o www.camarabarretos.sp.gov.br. É a TV Câmara Barretos, a serviço do cidadão. Bem representado por você aqui. Ô, grande, pode? Boa noite a todos. Primeiramente, eu vou começar lendo o edital. Dorival de Almeida Júnior, presidente da Comissão de Finanças, Orçamentos e Contas da Câmara Municipal de Barretos, Estado de São Paulo. O desempenho de suas atribuições. Em cumprimento ao parágrafo 4º do artigo 9º da Lei Complementar 101, de 4 de maio de 2000, da Lei de Responsabilidade Fiscal, fica convocada a audiência pública para o dia 26 de maio de 2014, no plenário dessa Câmara. Cito, na Rua 16, número 730. Para demonstração e avaliação do Poder Executivo das metas fiscais do primeiro quadrimestre do exercício de 2014. Registro se cumpre, publicando em órgãos de imprensa oficial do município, fixando em locais públicos, costume dado, ciência e cópia ao chefe do Executivo e a todos os vereadores. Assinado Dorival de Almeida Júnior, presidente da Comissão de Orçamentos e Contas, e o primeiro secretário Luiz Humberto Sarte Campos de Sarte. Primeiramente, quero agradecer aos vereadores aqui presentes, a vereadora doutora Gláucia, doutora Paula, doutor Otávio, o vereador Paulo Correia também. Tá aí. O Milton representando a Prefeitura Municipal hoje aqui, e o Adilson que vai dar a explanação do primeiro quadrimestre do exercício de 2014 a todos nós. A palavra a você, Adilson. Boa noite. Vamos dar início à audiência, então, da forma que nós estamos aqui para apresentar a execução do município referente ao primeiro quadrimestre, onde nós vamos demonstrar, então, toda a movimentação financeira, orçamentária e patrimonial, né, e com os resultados obtidos nesse período. Registrando que os números que nós iremos mostrar, todos eles são de forma consolidada, evidenciando a movimentação da Prefeitura, do SAI e do Instituto de Previdência. Como de costume, nós iniciamos a nossa apresentação falando dos números que foram arrecadados aí no primeiro quadrimestre, né? Nós temos aqui um grupo de receitas correntes, onde nós tínhamos uma previsão de 300, nós temos, né, uma previsão de 379.638 para arrecadar durante o ano.
e nós arrecadamos até o momento 142.738.000, ou seja, arrecadamos 38% da meta anual. De que forma? Com a receita tributária, onde nós arrecadamos aqui 25.074.000, nessa receita da prefeitura de 25.074.000 no primeiro quadrimestre, 44% da média. Aqui está acima da média, porque no IPTU lá tem a cota única, que muita gente já quita todas as parcelas no primeiro pagamento, então ficou com 44%. Nós temos uma receita de contribuições, onde essa receita de contribuições nós temos uma expectativa de arrecadação durante o ano de 13.476.000. A prefeitura arrecadou 625.000 no primeiro quadrimestre, que basicamente a receita de contribuições lá na prefeitura é a CIP, né, contribuição da iluminação pública, e 2.998.000 é a contribuição previdenciária arrecadada lá no Instituto de Previdência. Temos outro grupo de receita aqui, que é a receita patrimonial, que essa receita patrimonial é uma receita decorrente de rendimento de aplicação financeira, de recurso financeiro, bem como alguns serviços municipais, mas basicamente de rendimento. Então, 1.312.000 na prefeitura, 84.000 no SAI e 480.000 no Instituto. Aí nós temos receitas de serviço, nós temos uma expectativa para o ano de 22.945.000, essa previsão inicial é de somado de prefeitura, mais SAI, mais Instituto, né? Onde houve uma arrecadação de 286.000 lá na prefeitura e de 7.287.000 do SAI. Praticamente toda a receita do SAI, né, é baseado em serviços de água e esgoto. Então arrecadamos aqui 33% da meta. Aí nós temos um grupo aqui de transferências correntes, onde existe uma expectativa de 224 milhões ao longo do ano. Aqui foram arrecadados 86.016.000, aqui nós contabilizamos ICM, FPM, Fundeb, né, todas aquelas transferências recebidas do governo federal e estadual, onde aqui nós arrecadamos 38% da meta prevista para o ano. Outras receitas correntes, onde nós tínhamos uma expectativa de 36 milhões ao longo do ano, a prefeitura arrecadou 10.315.000, o SAI 1.775.000 e o Instituto 1.457.000. Arrecadamos aqui 13.547.000 no total. Receita corrente intra-orçamentária, uma previsão de 18.374.000, houve uma arrecadação de 5 milhões. Essa receita intra é a parte patronal, né, dos servidores que a prefeitura paga ao Instituto. Então foi arrecadado 27%. Aí nós temos aqui um grupo de receitas de capital, onde nós tínhamos uma meta anual de 13.300.000, a prefeitura arrecadou lá 4.522.000 e o SAI 97.675. Então arrecadamos 35% da meta. De forma que de uma meta anual de 368 milhões, houve uma arrecadação de 138 milhões, né? Então de 119 da prefeitura, 9.245 do SAI e 9.960 do Instituto, ok? Então essas foram as receitas que nós tivemos. Vocês vejam bem que a nossa média de arrecadação, né, dos 3 quadrimestres seria em torno de 33%, mas veja que algumas receitas ficaram acima da média, então, 38, 44, 33, 38, né? Então a arrecadação ela se deu de acordo com aquilo que estava previsto em termos de percentuais, né? Nós temos 3 quadrimestres aqui, então indica que ao fim do exercício nós iremos arrecadar lá os 368.690.000, que é o orçamento do exercício, ok? Em contrapartida às receitas, nós mostramos as despesas pela fase de liquidação. A despesa pela fase de liquidação é aquela despesa que efetivamente já aconteceu, né? Que o poder público já recebeu o serviço, o material ou a medição da obra em função da execução do serviço. Então nós temos aqui grupos de despesas, né? Para não ficar muito extenso. Pessoal em cargos sociais. Então, a prefeitura ela liquidou 43.773.000, a Câmara 1.978.000, o SAI 4.224.000, o Instituto 8.487.000. Então, 58.463.000, 37% da meta. Juros e encargos da dívida, foi liquidado 246.308 lá para a prefeitura, que são as dívidas que a prefeitura tem junto ao Instituto, à Receita Federal.
Despesas correntes é o grupo, né, onde se faz toda a manutenção dos serviços, né, pré-existentes. Então, nós liquidamos lá na Prefeitura 64.936.000, a Câmara 444.000, o SAI 3.626.000, o Instituto 76.000, 48,20% da meta. Investimentos. Investimentos tinha uma previsão de 47 milhões, lá na Prefeitura liquidou-se 10.409.000, na Câmara 110.000, no SAI 1.275.000 e no IPMB 2.280, 24% da meta determinada. Inversões financeiras, havia uma meta de 2.497.000, a Prefeitura liquidou 3.317.000, então a inversão financeira também é uma forma de investimento, mas essa inversão financeira é quando quando a Prefeitura ou um órgão público adquire um imóvel construído já. Investimento é quando eu compro um terreno, quando eu faço. Quando eu compro um imóvel pronto, eu desaproprio, a gente contabiliza isso como inversões financeiras, mas na verdade também é investimento, uma forma de investimento. E aqui nós temos um outro grupo de amortização da dívida, que é pagamento de dívidas, né, com as diversas dívidas que existem lá na administração, 2.015.000. Né. Então, somando o que a Prefeitura arrecadou, que foi o item anterior que nós verificamos, com as despesas liquidadas, então nós temos um déficit orçamentário aqui de 5.512.000 no primeiro quadrimestre. A Câmara, como ela não tem receita, né, ela tem só transferência financeira, a gente contabiliza aqui também como um déficit de 2.533.000. O SAI, um superávit de 118.901, e o Instituto aqui um superávit de 1.394.171. Então, na verdade, essa linha de resultado aqui é comparando o primeiro slide, que são as receitas, né, com as despesas efetivamente liquidadas. A gente verifica um déficit aqui na Prefeitura de 5.517.000, mas esse déficit está justificado por quê? Pelo menos as informações que nós levantamos junto à administração, que nesse primeiro quadrimestre foram feitos muito investimentos, foram feitos pavimentação, recap, iluminação, uma série de investimentos, que é o que dá para a gente ver realmente aqui. Olha. Então aqui tem 10.409.000 de investimentos, com mais 3 de alguma desapropriação, algum imóvel que foi comprado. Então nós temos 13.600.000 aqui em linhas gerais de investimento, o que gerou um déficit no primeiro quadrimestre aqui de 5.512.000. Então, assim, houve uma priorização por investimento no início do ano, que agora, obviamente, esse resultado aqui, ao longo do exercício, ele deve ser revertido, de forma que, quando a gente encerrar o exercício, esse déficit venha a se tornar um superávit, ou então anular isso, né? A Câmara, esse déficit da Câmara a gente não considera, porque ela não tem receita, né? Porque, na verdade, se a gente colocar a transferência financeira do Executivo para a Câmara, não haveria esse déficit. Aqui é um déficit técnico, a gente pode dizer assim, porque, na verdade, aqui a gente compara receita orçamentária com despesa orçamentária, né? A Câmara não tem receita, por isso que gerou esse déficit aqui. Na verdade, esse déficit foi coberto pela transferência financeira. E a gente mostra aqui que o SAI e o Instituto teve lá o seu superávit. Okay? Deixa eu te fazer uma pergunta. Perdoa a minha ignorância, né? Estou aprendendo ainda, mas é que a gente sempre fica preocupado com a questão do Instituto, né? Sim. Então, isso significa que está normalizado, que o Instituto está sendo cumprido todas aquelas parcelas? Esse resultado não diz exatamente isso, mas assim, em função da sua pergunta, eu e o Milton, hoje à tarde, a gente se debruçou sobre os números, a gente foi até o financeiro, o que está em dia, o que não está. O Instituto de Previdência é um dos prestadores de serviço, um dos fornecedores da Prefeitura que está em dia. Tudo que a Prefeitura deve, tanto da competência, a parte patronal, a parte dos segurados, os parcelamentos, né? Hoje nós fizemos uma reunião lá antes de vir para cá e, segundo o Departamento Financeiro, não tem nada em aberto, não tem nada vencido que deveria estar pago para o Instituto e que não foi. Foi essa informação que nós temos do departamento. Okay? Edilson, se puder retornar na receita, só para eu entender. Voltar, por favor. Ali a receita da Prefeitura foi 119.080. 119 a despesa milhões. no posterior.
passa? Despesa 124. 119 para 124. 124, tá. Isso. Então, na verdade... com relação ao quadro comparativo com 2013, tem jeito, Milton? Até nós comentamos, né, Paulo, na semana passada, na audiência nossa da LDO, que a gente poderia até, assim, não vamos botar isso lá, mas eu poderia, pelo menos as principais receitas, a gente fazer como a gente fez na correria aqui. Até hoje nós fizemos as principais receitas, que você depois quiserem, para acabar a audiência, eu posso passar isso para você. As receitas tributárias, contribuições, patrimoniais. Eu peguei principalmente da prefeitura, que são as receitas mais... no caso da receita que entrou no ano de 2013, esse ano entrou 119 milhões. E 2000... da prefeitura, você está falando, né? Da prefeitura. A da prefeitura, esse ano, de janeiro a abril, entrou 119,085,767. 2013? De 2013, 93 milhões, 595,146. 93? Isso. A despesa você tem? A despesa eu não fiz, Paulo. Você comentou comigo sobre... Até depois eu posso passar, eu tenho pela despesa liquidada, que eu não cheguei a fazer um quadro, até posso até depois... Então você arrecadou 26 milhões a mais nesse no primeiro quadrimestre? 27,23%. 27,23% aumento. Não entendeu. Eu falo financeiramente. Se o ano passado entrou 93 milhões, esse ano 119 milhões. São 26 milhões a mais no primeiro quadrimestre. Isso, pelo valor que nós fizemos em percentual, mas eu não estou com a calculadora. Eu fiz em percentual que deu 27,23% a mais o crescimento. 27, você está em percentual. Tô falando isso, em valores. eu fiz em percentual. O valor deve ser esse valor aproximado também. É isso mesmo, é porque eu fiz em percentual. percentual. Mesmo assim apresentou um déficit. Sim. É que nós analisamos também, Paulo... Então, 26 milhões a mais, se investiu 10 milhões... Porque você quis até demonstrar que o déficit é em função do investimento. Sim. Mas nós temos que analisar também que teve 26 milhões a mais. Sim, é claro. Não, exatamente. Só que se nós pegarmos... Vocês sabem detectar de onde vem essa receita a mais? A receita a mais? 26 milhões... Receita tributária... A revisão do orçamento foi em torno de 5, alguma coisa. Só para você ver, a receita tributária no ano passado foi 21 milhões e 700, desse ano foi 25 milhões. Você tem esses dados aí? Você pode passar só para gravar? Posso falar. Não, pode. Receita tributária? No ano passado foi 21 milhões e 700, esse ano 25 milhões e 74. Essa receita tributária... São os impostos, IPTU, ICS... Taxas, ICS, isso aí. Então você arrecadou 5 milhões a mais nesse primeiro quadrimestre? 5.400, né, quase, 5.400. Isso. Quais outras... As outras principais, transferência da União, nós arrecadamos ano passado, já estamos falando em valores líquidos, tá? Deduzindo já o Fundeb, tá? O ano passado, 2013, foi 21 milhões e 300, esse ano foi 28 milhões e 600. Transferência do Estado, 25 milhões e 600, esse ano 32 milhões e 100. Fundeb, 15 milhões e 300, esse ano 16 milhões e 100. Outras receitas, 4 milhões e 200, 2014, 10 milhões e 300. E as receitas de capital que manteve, 3 milhões e 700 e 4 milhões e 500. Essas foram as principais receitas que nós colocamos do que foi arrecadado em janeiro de abril de 2013 e janeiro de abril de 2014. Entendeu? Então, ela do IPTU e o fundo de participação é que... Justamente. O IPTU que foi o grande boom que teve esse ano, que devido, acho que até um pouco esse incentivo que o prefeito lançou, né, Paulo? Esse negócio do sorteio, desses carros, dessas coisas, acho que incentivou um pouco a população. Só que você vê só o IPTU, deu mais de 4 milhões, né? Só de receita, só IPTU, sim, que fala de receita tributária, né? A mais. Né? A mais, que é ICS, as taxas, os impostos, né? De IPTU, essas coisas. Entendeu? Então, surtiu efeito nessa arrecadação. Então, mas na mesma linha de comparativos ali, Paulo, eu tenho aqui a despesa do primeiro quadrimestre de 2003 também. Para justificar. Não, assim, é lógico que não é justificar, é para mostrar uma correlação da situação. O ano passado, de investimento, onde o município, vamos dizer assim, porque a gente está falando, né, não só da prefeitura, mas do SAI, então, mas especificamente da prefeitura, o ano passado, no primeiro quadrimestre, foi demonstrado aqui em audiência um investimento de 3 milhões e 678, primeiro quadrimestre de 2013. Esse ano está ali 10 milhões e 409. De inversões financeiras, no primeiro quadrimestre de 2013, foram 404 mil. Ali está 3 milhões e 217.
De amortização da dívida, no primeiro quadrimestre de 2013 foram 1.681.000, ali agora 2.015.000. Então são despesas que são investimentos que foram feitos, principalmente os 10 milhões e os 3.217.000, não é despesa de custeio, algo que vai embora, é algo que fica, a gente chama de despesa de investimentos, é uma coisa que vai valorizar a cidade, né? São valores que vão ficar retidos como um ativo, né? Saiu um dinheiro, mas ele continua como ativo em termos de contabilidade de balanço patrimonial. Então, o que justifica, na verdade, assim, não estou justificando integralmente, mas é uma justificativa para é lógico que a gente chega aqui e diz, aumentou 27% da receita, mas onde é que está? Está em investimento, está, né, tá dentro desses valores, foram a parte dele, pelo menos parte desse aumento estão nos investimentos, nas inversões financeiras e na amortização da dívida. E diga uma coisa, Deus, só para curiosidade, o valor do IPTU arrecadado até abril do ano passado e o IPTU desse ano, vocês têm um valor exato? Tem. O IPTU, cadê aquela regrinha minha? Essa arrecadação é determinada até quando? Até abril? De janeiro a abril de 2013 foi arrecadado em IPTU 13.302.051,17. Isso, 13 milhões. Isso, hein? 13 milhões. Em 2000 e 2014. Esse foi 2013 que o meu tinha acabou de passar. 2014. Peraí, deixa eu achar aqui que tem muito papel. Peraí que eu tô achando. Aqui, achei. E em 2014 foi arrecadado em IPTU 16.373.000. Isso. Me diga outra coisa, tem como constatar o valor arrecadado de ITMCD ou Imposto de Transmissão Intervivos? ITBI? Isso. Você tem aí, meu time? O que arrecadou o ano passado, que não tinha um tal tabela de mercado, e esse ano, que inventaram essa tabela de mercado, quanto que arrecadou até abril e esse ano? Esse ano, não, 2013. Em 2013 arrecadou 1.012. 1.012. 012. E esse ano manteve o mesmo valor, por enquanto está 1.008. Quer dizer, em termos foi 1 milhão e... Mesmo valor? Só ganhou dinheiro dos cartões. Ok, podemos... Mais alguma pergunta? Podemos? Não, pode seguir. É que essas transmissões aí, é que este ano está sendo procedida a transmissões de escritura lavrada, registro e o recolhimento do ITBI, não tomando por base o valor venal, está se tomando por base o valor de mercado que foi fixado. Não tem qual é a base, entendimento de jurisprudência, uma série de coisas. E isso aí tem encarecido barbaridade, porque o valor venal, às vezes, de 50 mil do imóvel, eu tenho observado que para valor de mercado, para cálculo de transação, não sei como estimar assim. Quem era 50 passou a ser 70, 80, que é um valor de mercado. E é sobre isso que eles estão recolhendo o ITBI. E está acontecendo, me parece que muitas escrituras estão sendo passadas fora de Barretos por causa disso. Porque aí fora de Barretos passa por isso, então está tendo uma evasão. Por isso que está batendo o mesmo valor e não alterou. Isso parece que é o que está acontecendo. Aí chega no cartório de registro imóvel, não tem como. Tem que ser, mas acontece que a escritura, aí passa a escritura lá em Colina de Aburandi, eles passam pelo valor venal. Bom. Aí recolhe o ITBI aqui no valor venal lá. Mas podemos seguir então? Vamos lá para o nosso próximo demonstrativo financeiro, onde a gente representa individualmente os números, né, que nós falamos de forma consolidada aqui. E que nós temos aqui um quadro com os números da prefeitura, né, onde demonstra, então, até o momento, só a prefeitura, uma liquidação de 119 milhões, uma liquidação de 124 de despesa, né, onde... a prefeitura fez uma transferência financeira para a Câmara de 2.829.000. No exercício de 2014, no primeiro quadrimestre, nós pagamos lá 9.368.000 de restos a pagar de exercícios anteriores, né?
e nós temos lá uma despesa a pagar total de 24.933.000, né, lá na prefeitura, que é a folha de pagamento, os convênios, a despesa total. E nós temos aqui as contas de depósito de diversas origens, que são consignações e pagamentos, são contas que se anulam de um lado e do outro no final do ano. De forma que, e com relação à disponibilidade financeira, a prefeitura encerrou o seu financeiro no final de 2013 com 42.099.000, e aqui encerrou o quadrimestre com 48.287.000, somando todas as contas, todas as fontes, da forma que a gente sempre menciona. Tinha em caixa 42 milhões no final do exercício? Sim, consolidado com todos os recursos, saúde, Fundeb, sim. Convênio, né? Aquela conta única. E 48.287.000 agora no final do quadrimestre. Câmara. Então, como eu disse, não tem receita, mas a Câmara liquidou de despesa 2.533.000 até abril, né? Ele tem lá recebeu financeiramente da prefeitura um aporte de 2.829.000. Ele tem aqui, ele pagou um restos a pagar esse ano de 441.000 de exercício anterior, e está com contas a pagar no final do quadrimestre de 8.805.000. Ela veio do ano passado com um saldo em caixa de 441.929, que correspondia ao que ela tinha de compromisso a pagar. Então, chega no final do ano, a Câmara devolve o dinheiro para a Prefeitura, ela desconta o que ela tem a pagar e devolve para a Prefeitura. Então, por isso que ela ficou com saldo de banco igual ao contas a pagar que ela tinha. E agora, no final do quadrimestre, ela estava com saldo financeiro, em 30 de abril, ela tinha um saldo financeiro de 362.896. Então, essa é a movimentação da Câmara. Se o Júnior estivesse aqui, Santa Casa. O SAI, então, ele arrecadou 9.245.000 no primeiro quadrimestre, liquidou de despesa 9.126.000, né? Pagamento de resta a pagar de exercícios anteriores, 629.000 no primeiro quadrimestre. Ele está com contas a pagar lá de 1.732.000. Depósito de diversas origens, uma conta de consignação. Saldo financeiro do exercício anterior, ele passou de 2013 para 2014 com 3.597.000 em conta, e hoje ele está com 4.720.000 de disponibilidade financeira. Hoje, que eu digo, lá em 30 de abril, quando os números foram apurados. Então, saldo financeiro 4.720.000 para um contas a pagar de 1.732.000. Então, ele está com folga financeira lá no SAI, né? E o Instituto, que ele arrecadou aqui no quadrimestre 9.960.000, ele liquidou de despesas 8.565.000, ele pagou lá 17.578 de resta a pagar, ele está com a conta a pagar lá de 13.606, ele veio com o saldo anterior de 44.817.000, e hoje ele está com 48.575.000 em conta, que é o saldo financeiro lá em 30 do 4. Então, voltando, só volto o slide um pouquinho, só para eu concluir assim, essa primeira etapa aí da audiência, dos números que nós mostramos. Vocês perceberam que é sempre baseado em quanto arrecadou e o quanto se executou de despesa liquidada, né? Onde nós verificamos aqueles resultados apresentados até agora baseado em receitas e despesas. A partir de agora a gente pode avançar, a gente fala da parte patrimonial, do comprometimento de longo prazo, da dívida de longo prazo, né, que é um outro perfil. Então, o que o município deve de longo prazo? No caso aqui seria só a prefeitura, né, somente a prefeitura. Então, a prefeitura tem algumas dívidas com o INSS, com o Instituto, CPFL, com o próprio SAI, com precatórios, com PASEP, Engebras e CAPEM. E aqui está a movimentação desse primeiro quadrimestre. Então, aqui nós temos o valor que estava no final do exercício, a inscrição aqui é aquilo que chegou de novo no primeiro quadrimestre. Então, vejam que somente de precatórios chegou um volume aqui de 2.462.000 para se pagar, que é uma dívida que, não, né, que a prefeitura não tem controle sobre isso. Então,
teve aqui juros de 171 mil do INSS e do Instituto 109 milhões, 7 mil do PASEP. Amortização, por INSS houve um pagamento de 195 mil, por Instituto 1 milhão e 82, CPFL 996, precatórios 887, para o PASEP 26 mil e para o CAPEM 47.800. Então essa aqui nós viemos do exercício anterior de 76.806 de uma dívida e pagamos 3.206 e estamos praticamente com a mesma dívida. Aqui está 76.321. Por quê? Porque apesar, nós pagamos um montante de 3.236, só que chegou um mapa de precatório de 2.462, que era o mapa que a prefeitura recebeu no exercício anterior para pagar agora, só que as dívidas elas são corrigidas também, né? E tivemos 288 mil de correção do principal das dívidas que estavam parceladas. Adilson. Pois não. Por favor. Esse valor de 2.462.000 que chegou agora é o referente, Niltinho, aqueles 300 mil que foram parcelados, que o prefeito alegou que apareceu uma dívida e por isso que ele não tinha feito o pagamento das horas extras? Esse é o mapa dos precatórios. Todo ano o Tribunal de Justiça manda para nós. Os precatórios, até 1º de julho, que tem sentença transitada e julgada, até 1º de julho de um determinado exercício, ele compõe o mapa para ser pago no exercício seguinte. Então, esse 2.462 é o mapa, deve ter lá os beneficiários desse precatório, de sentenças julgadas até 1º de julho, aí lá para o mês de agosto, por aí o Tribunal de Justiça nos encaminha esse mapa para que nós possamos nos programar para o pagamento, que tem que ser pago até no ano seguinte. Se bem que esse pagamento no ano seguinte mudou um pouco agora, porque ele vem para a gente, nós incorporamos isso no nosso contas a pagar, só que o município, a prefeitura não paga mais precatório diretamente. Nós efetuamos depósito para o Tribunal de Justiça e quem faz o pagamento é o Tribunal de Justiça. Então nós temos lá alguns limites, que é da emenda 62, lá, se não me engano, de precatórios, e aí a gente tem que depositar no mínimo 1% da receita corrente líquida para o Tribunal de Justiça, e lá ele vai estabelecer os critérios da emenda e vai efetuar os pagamentos. No caso aqui em Barretos, Adilson, nós tivemos esse problema dos 300 mil reais, e, na verdade, esse valor já constava nesse 11 milhões, talvez o Notinho sabe me explicar melhor, já constava. Então, por que da surpresa? Porque falou que foi uma surpresa os 300 mil. A questão dos 300 mil saiu em todos os jornais. O prefeito alegou que não teve condições de pagar as horas extras, porque surgiu um precatório que ele desconhecia, e a minha dúvida é essa, se esse precatório se desconhecia já está aí nesse saldo, nessa inscrição, ou se é uma outra dívida, porque foi divulgada em todos os jornais, que apareceu... e houve um recolhimento, também me assustou, porque realmente a prefeitura faz os depósitos dos precatórios via tribunal, e ele alegou que houve, direto na conta da prefeitura, o bloqueio desses 300 mil. Especificamente, vereadora, sobre esses 300 mil, sobre esse caso específico, eu não tenho conhecimento. O que está acontecendo com relação... pagamento de precatório, Tribunal de Justiça e Prefeitura, isso eu posso testemunhar, porque não está acontecendo só aqui, está acontecendo com todos os municípios. A emenda 62 ela era de 2009, e a emenda ela dava assim, nós fizemos, o município de Barretos ele optou por fazer depósitos anuais. Então, para quem fazia depósitos anuais, você tinha até 15 anos para fazer a amortização do seu estoque de precatório. O que aconteceu é que o Tribunal de Justiça ele está criando uma jurisprudência interna, isso não só advogados, mas os advogados que a gente até está com um processo lá, ele, por Tribunal de Contas, por conta própria, por jurisprudência interna, ele está reduzindo esse prazo de pagamento. De forma que o último documento que chegou lá para a gente, o nosso estoque tinha que ser pago em 3 anos, não é isso, Miltinho? A gente ainda teria 10 anos ali para pagar pela emenda, e o Tribunal de Justiça está querendo receber os 11 milhões, mais os 2, ele está querendo que nós some isso, que o município pague isso em 3 anos. Até tem um pessoal... Lá na prefeitura tem um advogado, que ele cuida só de precatório, ele está indo ao Tribunal de Justiça para entender essa metodologia, por que isso foi encurtado, esse prazo de pagamento. Hoje, eu sinceramente não sei dizer, mas isso é o que está
escrito num processo que nós estudamos há pouco tempo, não é isso? Na verdade, o Supremo Tribunal Federal, no ano passado, ele declarou essa emenda inconstitucional, e entende que deve se obedecer anualmente, o pagamento anualmente. Não admite mais esse parcelamento em 15 anos. Então, o tribunal deve estar buscando fazer com que as prefeituras se adequem à decisão recente do Supremo, que aconteceu ano passado. Okay. Agora, eu gostaria de entender, se possível, na próxima audiência pública, que vocês trouxessem essa informação, porque, na verdade, saiu em todos os jornais que o prefeito foi surpreendido com esse novo precatório e teve que parcelar essa dívida, acho que em 5 parcelas de 300 mil, e a primeira acabou coincidindo com o pagamento agora em junho. Nós temos esse número detalhado lá na contabilidade. A gente a gente abre esses números ali por exercício. Precisamos ver como é que isso está no contábil lá, né, Milton? E a gente traz esses valores de precatórios, ok? Então, em termos de endividamento, de dívida bruta, vamos dizer assim, não alterou muito o cenário por conta do quê? Não alterou o cenário porque não houve pagamento? Não, houve pagamento. Houve o pagamento de 3.236.000. No entanto, houve a assunção de novas dívidas, ok? Então, por isso que o estoque aqui permaneceu mais ou menos igual do quadrimestre anterior para o quadrimestre que nós estamos analisando. E o Tribunal de Justiça agora está com uma linha de que se o prefeito, né, o departamento jurídico, a procuradoria for ao Tribunal de Justiça, por um valor que ele tem que pagar que seja muito alto. Ele até parcela isso, mas ele parcela no número de parcelas dentro do mandato do prefeito. Ele não está fazendo parcelamentos superiores que extrapolem o mandato. Essa é uma outra linha do Tribunal de Justiça. Já não dá 3 anos mais. Bom, aqui a gente fala em termos de os 76 milhões que nós verificamos no quadro anterior, a gente abriu esses números aqui, o que compunha esse número de 76 milhões, foi o que a gente analisou no quadro anterior. Aqui, esse resultado nominal, a gente fala de uma dívida líquida, porque, na verdade, quando a gente fala em metas fiscais, que está determinado na LDO, que a gente vem comparar, a gente fala de dívida fiscal líquida, a gente não fala da bruta. A gente abriu aqui, mostrou, mas, na verdade, a questão fiscal está aqui na dívida consolidada líquida. E o que é a dívida consolidada líquida? Você pega o teu estoque de dívida e dele você desconta o teu dívida, é uma obrigação, vamos falar em termos mais técnicos, você desconta o teu ativo disponível, você desconta os recursos financeiros, os haveres financeiros, né? E soma o resto a pagar. Então, em resumo aqui, resto a pagar. Então, na verdade, você pega aqui dívida, 76 milhões, que é uma dívida de curto prazo. Mais 76.321.000, que é uma dívida de longo prazo. Soma com 13.182.000, que é uma dívida de curto prazo. E desconta aqui os 53 e o ativo disponível e os haveres financeiros. Então, nós temos aqui uma dívida líquida de 34 milhões. Na verdade, que a gente pega tudo que a gente deve e confronta aquilo que a gente tem de disponibilidade. Quando a gente faz essa metodologia de dívida consolidada líquida, a gente verifica que, no exercício anterior, a dívida líquida era de 51.373.000. Né? Aqui, nós verificamos que ela caiu para 34.245, a dívida consolidada líquida. Por quê? Apesar que a dívida permaneceu, mas a gente verifica uma variação aqui no quê? No ativo disponível. O ativo disponível aqui em 30 de abril ele é maior do que era em 31 de dezembro. Né? Então, é por isso, essa é uma metodologia. Então, quando a lei de responsabilidade fiscal pede que se determine metas fiscais, ela é em cima de dívida líquida e não de dívida bruta, como a gente viu no slide anterior. Nesse contexto, a gente teve uma variação na nossa dívida de 17.128.000. Foi uma variação de redução, porque de 51 passou para 34, então ela reduziu em 17.128.000. Ok? Aqui é um resultado nominal. Esse quadro é até novo, porque a gente sempre mostrava o resultado nominal anterior. Aqui um resultado. Volta um pouquinho, por favor.
Aqui, ó, é um resultado nominal onde ele é consolidado, exceto com os números do Instituto de Previdência. Aqui não tem nada do Instituto de Previdência, é só da Prefeitura, no caso aqui, Prefeitura, Câmara e o SAI. Né? No próximo slide, nós temos aqui um resultado nominal do Instituto de Previdência. Onde o Instituto de Previdência ele tem aqui o que nós chamamos aqui de dívida consolidada, mas essa dívida consolidada aqui de 29 milhões, mas o que é isso, uma dívida consolidada no Instituto? Na verdade, isso aqui é o déficit atuarial. Quando faz o cálculo atuarial lá, então ele tem um déficit atuarial, quer dizer, olha, por que a Prefeitura está... Talvez por que está com esse déficit atuarial? Porque não houve o regular pagamento, né? Isso se ficou devendo, então a Prefeitura tem vários parcelamentos com o Instituto. Então, o que gerou um déficit atuarial de 29 milhões. Então, na verdade, esse déficit atuarial aqui, ele vai ser reduzido à medida que a Prefeitura for pagando em dia hoje as contribuições dela, mais os parcelamentos. É assim que se faz o cálculo atuarial. Porque hoje, a Prefeitura, com relação ao Instituto, ele paga parcelamentos, ele paga a parte patronal, paga a parte dos servidores e paga paga algo lá que nós chamamos de aporte. Este aporte que a Prefeitura paga é justamente para amortizar o déficit atuarial. Então, a Prefeitura paga a parte do aporte que cabe aos funcionários dela, a Câmara paga, o SAI paga, o próprio Instituto paga. Cada um paga a sua parte. É um déficit lá de trás. Hoje a gente tampa esse buraco, esse déficit, através do aporte. Okay? Então, a tendência disso aqui é ir reduzindo. E aqui está a disponibilidade, não só a disponibilidade financeira, né, os ativos, lá, porque lá o Instituto ele tem dinheiro em conta, tem aplicações em títulos, né, então o total de ativos hoje do fundo é de 51.257. Aqui a gente entra naquela fase de falar dos índices de aplicação, né. Então, primeiro, do ensino, nós temos uma base de cálculo no primeiro quadrimestre de 70.927, que não é 100% da receita, certo? São algumas receitas que a Constituição fala, olha, tem que aplicar 25% em cima dessa receita. Então, que para nós aqui simbolizou 73.927, uma aplicação mínima de 18.481. E a gente vê aqui que pela despesa empenhada, nós aplicamos 18.577, 25,12. Pela liquidada, 16.625, 22,48. E pela despesa paga, 13.327, correspondendo a 18%. Adilson, esses 73 milhões, quase 74, é de receita tributária? E transferências. E transferências correntes, aquela do FPM, o ICM, o IPVA, o ITR, né? Somaram 74 milhões. 74 milhões, 73.927. E do ano passado, meu tio? Esse mesmo quadro, a receita que estabelece o percentual para a educação. Ano passado. Ano passado, a educação estava em 60. Desculpa, esse maninho aqui. 64.819.000. Então teve 10 milhões a mais. Justamente. 64.819.876. 10 milhões a mais para colocar o índice de 25%, é isso? Isso. Exatamente. Então teve 2 milhões e meio a mais nesse primeiro quadrimestre, só de receitas tributárias. A gente chama de receita de transferência de impostos. São as receitas de quê? De impostos ampliados, que é no caso FPM, ICMS, o IPI, a Lei Candir. Eu posso entender que no primeiro quadrimestre, só dessas receitas, entrou 2 milhões e meio na educação. É que assim, Paulo, uma aplicação mínima obrigatória para o primeiro quadrimestre de 2014 é 18.481. Para o primeiro quadrimestre de 2013, eram 16.204. É os 2 milhões. Vai dar os 2 milhões e meio. Isso. Não chega a 2 milhões e meio. Entendi. Não, é verdade. Falou questão de arrecadação. De arrecadação. Qual o valor que você... 64 milhões.
64.800. Esse ano 74 milhões. 64 milhões e 819. Que dá uma diferença de 10 milhões. Com uma aplicação mínima de 16 milhões 204. Sim. Então tá certo, tá certo. Expressar dessa maneira. Tá Entrou 2 milhões e meio a mais na educação. Sim. Através das receitas tributárias e transferências. Sim. Correntes. Houve um aumento na aplicação mínima obrigatória de 2 milhões e... Não sei se é precisamente 2 milhões e 500, mas é 2 milhões e... A diferença dá 10 milhões, se é 25%. 2 milhões e meio. Mas, então vejam só, aumentou a aplicação, aumentou 2 milhões e meio, o dever de aplicar, mas ele está aplicado aqui, pelo menos pela despesa empenhada, ele já foi aplicado. Já foi aplicado. Ok. Mas é um recurso a mais que foi direcionado, que vai ser direcionado. Vai vir do Fundeb. O próximo vai ser do Fundeb. Eu quero saber quanto entrou a mais do Fundeb. Vai procurando aí, Milton. Já vai deixando no jeito, Milton. Está aqui, já separei. Fundeb. Então nós arrecadamos no primeiro quadrimestre 16 milhões 229. Obrigatoriamente tinha que direcionar para o magistério 9 milhões 737, que era 60% do valor recebido. E nós temos que gastar até o final do exercício, obrigatoriamente, 95% do recurso recebido, 15 milhões 418. Só que a execução está um pouco aquém daquilo que se recebeu. Então, pela despesa empenhada, no mínimo de 60%, onde nós tínhamos uma aplicação mínima de 9 milhões 737, se empenhou 14 milhões 741. E o restante, né, além disso, nos 40%, empenhou mais 4 milhões 605. Então, hoje, nós temos um empenhado no Fundeb de 119,20. Nós recebemos 16 milhões 229 e está lá empenhado 19 milhões 347. No mesmo sentido, nós temos aqui uma despesa liquidada no magistério de 90,78% e 25% em outras despesas, totalizando 116. E na despesa paga, então nós temos 65% com o pessoal do magistério e 23% em outras despesas, dando 89,41% dos recursos. Então, o que houve ali no primeiro quadrimestre? Houve um direcionamento para despesas do... Primeiro, nós atingimos aqui os 60%, porque o Fundeb, assim, o que é sagrado? É o dinheiro do professor, que é 60%. Atingimos essa meta? Atingimos. 90% pelo empenhado, 90% pelo liquidado e 65% pela despesa paga. Ok. Só que foram empenhados ali algumas despesas que são empenhos, contratos globais. Veja que por empenhado e pelo liquidado, nós passamos dos 100% do empenhado. São despesas que ao longo do ano, eu não sei precisar exatamente o que é que foi empenhado aqui, mas foi algum contrato global que isso vai sendo diluído com a receita do Fundeb ao longo do exercício, de forma que quando nós chegarmos lá em 31/12/2014, a despesa pelo pago aqui vai atingir 100%. Certo, Milton? Se houver algum excesso que não dê para pagar aqui até o final do ano, que no final de 2014, se o recurso do Fundeb não der para pagar tudo que ele tem empenhado, essa despesa ela vai ser reapropriada. O que é reapropriada? Nós tiramos ela daqui e jogamos lá para o quadro anterior dos 25%. Mesmo porque os percentuais estão sendo obedecidos, né? Sim, sim. Porque o principal é esse aqui, né? Não podemos... 2015 quanto? Então, 2013, né? 16.200. Como é que é? 15 milhões e 300 para 16.200. 15.393, para ser mais preciso. 15.393. Então, a educação a gente pode analisar que teve 3 milhões e meio a mais nesse primeiro quadrimestre. Sim. Próximo. Aplicação na saúde. Da mesma forma, nós temos uma base de cálculo de receitas, só que aqui o índice de aplicação mínimo é menor, então nós temos uma aplicação de 15%, né, de recurso próprio, que daria 11.089. E qual foi a aplicação com recurso próprio aqui? Foi de 17,41%. Nós aplicamos, né, o município aplicou em ações de saúde 41.211 no primeiro quadrimestre. Ocorre que desses 41 milhões, 28 foram repasses estaduais e federais. Então,
nós diminuímos o recurso federal e estadual, nós verificamos que o município aplicou de recurso próprio 12.874 no primeiro quadrimestre, que correspondeu a 17,41. Da mesma forma, pela despesa liquidada, 12.025, 16,26, e pela despesa paga, 8.375, correspondendo a 11,81. Essa diferença aqui provavelmente é a folha de pagamento de abril, que ela foi paga no mês de... É isso, meu time? É. Então, qual que é o critério de apuração para efeito de metas fiscais, lei de responsabilidade fiscal? É sempre o critério da despesa liquidada, tá? Quando a gente presta conta para órgãos federais, eles avaliam aqui a despesa liquidada, não é nem empenhada nem o pago. Então, pela despesa liquidada, nós atingimos o mínimo de 15%, né, com a aplicação de 16,26. Okay? E, finalmente, a gente fala da despesa com pessoal. A despesa com pessoal, em 31 de dezembro, foi da ordem de 146.362. Lembrando que, quando a gente fala de número de despesa com pessoal, a gente está sempre carregando essa somatória sempre de 12 meses. Né? Então, 146.362 foi a despesa com pessoal em encargos referente a janeiro a dezembro de 2013. Né? 146.362, 47,57 da receita corrente líquida, que naquele período, 31 de dezembro, era de 307.654. Apurado o primeiro quadrimestre, nós temos a seguinte situação. A despesa com pessoal, aqui ela vai de abril de 2014 a maio de 2013. Ela também carrega 12 meses, né? Então, esse período de maio de 2013 a abril de 2014 dá um total de 151.208, que corresponde a 45,13 da receita corrente líquida. Ocorre que, no período de abril, a receita corrente líquida ela subiu, ela foi lá para 335.084. Então, mesmo a despesa sendo um pouco maior, o índice é menor porque a receita corrente líquida aumentou. Então, em abril, a despesa com pessoal ela estava na ordem de 45,13% da receita corrente líquida. Um índice, né, que está relativamente tranquilo, que dá para você trabalhar muito bem com esse índice de 45%. Caso aconteça algum problema, vamos supor que a gente mantenha os 307 milhões. Qual a porcentagem que ficaria? Aí precisa fazer uma conta. Hoje, só para eu saber. Então, Paula, aí precisa fazer... 151 mil, dividir por 307, menos 4.919. Seria esse índice, entendeu? Você teria que pegar o valor da despesa, se fosse fechado. Esse valor é segundo os 307, não é isso? Né? Isso. Então, se fosse fechar o exercício, seria 151 milhões, por redonda, 151 milhões para 307 milhões. Foi isso que 150 milhões dividido por? 307 milhões. Deixa perto aqui, ó. Puxa aí, perto. Percentual, você tem que pôr em percentual. Daria 49,18. Arrasta aí. É isso É, mesmo. despesa de 2013, aquela despesa inicial, você tem ela aí? Esse ano foi de 124 milhões. Isso. E do ano passado? O ano passado? Só para fechar aqui. Tá. O ano passado foi... Cadê aqueles dados disso? Despesa do ano passado foi... Cadê aqueles dados? Esse aqui é 2013, né? Esse aqui é o seu, né? Esse é 2013. É o segundo quadro. Tá aqui. Total deu 98 milhões, entendeu? Só isso mesmo. Qual que é a pergunta exatamente, Paulo? Total da despesa ano passado, 98 milhões. Desse primeiro quadrimestre. 98. É isso mesmo, né? Isso. Não. Total da despesa liquidada, é isso que você está perguntando? Isso. É naquele quadro, o segundo quadro. É isso mesmo. Eu voltei, não estou nesse quadro. Não, ok. Volta lá pra gente no segundo slide lá, pode voltar São tudo. 124 milhões, até que deu um déficit de 6 milhões. Então, nós estamos voltando lá. Volta, pode voltar lá. O segundo, o segundo slide, na verdade. Aí. 124 milhões.
Totalzão embaixo. Isso. Ok? Ok. Bom, beleza, então. Estamos à disposição para mais perguntas. Adilson, eu vou dar um resumo aí que eu fui captando alguns dados aqui. A receita nesse primeiro quadrimestre de 2014 foi de 119 milhões, valores brutos. A receita do ano passado foi de 23 milhões e nós tivemos um aumento de receita de 26 milhões nesse primeiro quadrimestre. A despesa em 2013 foi de 98 milhões. Em 2014, a despesa foi de 124 milhões, até com relação aos investimentos que foram indicados por você ali, Adilson. Sim, sim. A dívida fundada não teve alteração, embora tendo havido alguns pagamentos, mas teve a inscrição dos precatórios. Ela está hoje em torno de 76 milhões. Certo. Com relação a recursos que são direcionados para a educação, o ano passado, nesse primeiro quadrimestre, a receita tributária e transferências foi de 64 milhões, esse ano de 74 milhões, 2014 74, um aumento maior, de uma forma não precisa, de 10 milhões. Só com isso aí sendo 25% para a educação, a gente entende que 2 milhões a mais só de receita tributária entraram na educação. Com relação ao Fundeb, 2013 entraram nesse primeiro quadrimestre 15 milhões e 400, e esse ano 2014 16 milhões e 300. 900 mil a mais. Então, juntando a receita tributária com o recurso do Fundeb, deu 3 milhões e 400 mil a mais dentro da educação. E a despesa de pessoal, 2013 foi do ano inteiro, 47,57, e 2014, 45,13. Esse valor está menor, percentual, porque a receita no começo do ano ela é bem maior. E a tendência é esse percentual aumentar até o final do ano, correto? Ela vai depender, esse percentual ele é influenciado diretamente pela receita corrente líquida. Aí nós, não só o primeiro IPTU, sim. IPVA, a gente está vendo uma boa recuperação de FPM, de ICM do município. Pode ser que ele não caia. Então, assim, o que eu tenho te dizer é que esse percentual ele é influenciado pela receita. Se houver queda da receita, automaticamente o percentual aumenta, né? Mas a gente está tendo uma boa movimentação de receita, que não é aquela que ocorre só no início do exercício de IPTU, de PVA. A gente está vendo uma melhoria nos repasses de FPM, de um e outro. Então, a gente torce para que essa receita continue subindo ou que ela não caia para manter esta receita corrente líquida que nós apresentamos aí. Na pior das hipóteses, a gente não supera os 54%. Não. Foi essa conta que nós fizemos informalmente. 49, mesmo que... Se numa situação... Exatamente. O máximo que a gente vai atingir é 49. Isso. Se a receita não tivesse crescido, nós estaríamos com um percentual de 49 ainda abaixo do limite máximo, abaixo do limite prudencial, mesmo assim. Exatamente. Gostaria de agradecer a todos os vereadores, a população que está na galeria, por mais essa audiência pública. Agradeço ao Adilson, ao Miltim, aos vereadores presentes, doutor Otávio, doutora Paula, doutora Gláucia, o Paulo Correia, onde explanou as suas dúvidas. Agradeço a todos, uma boa noite e convido a todos para próximo 20 horas começar a sessão ordinária do mês. Obrigado.
Tá aí, você acompanhou a audiência pública para demonstração e avaliação das metas fiscais relativas aos meses de janeiro a abril deste ano de 2014. Na sequência, você fica com a transmissão direto da TV Câmara de Brasília e logo mais, daqui a pouquinho, às 8 da noite, você confere a 16ª sessão ordinária deste ano de 2014, ao vivo, aqui pela TV Câmara de Barretos. Quer saber mais? Acesse o site da Câmara, câmarabarretos.sp.gov.br. É a TV Câmara Barretos, a serviço do cidadão.